Fala galera, professor Rodrigo Vieira, estamos aqui mais uma vez, agora para falar sobre membrana plasmática. Aquilo que a gente aprende desde lá do ensino fundamental, que a célula é a estrutura mais simples, né? E a unidade básica da vida, e ela é composta por membrana, citoplasma e núcleo. É isso que a gente aprende lá no ensino fundamental 1, complica a vida um pouquinho mais no ensino fundamental 2, e aqui no ensino médio a gente já aprende com um leque enorme de opções, né, e de complexidade essa estrutura tão famosa chamada de célula, beleza? Começando aí pela membrana plasmática. Então, olha só, toda célula tem membrana plasmática. Toda ela. É a membrana plasmática que, inclusive, separa, né, o meio externo do meio interno. Ou seja, o meio extracelular do meio intracelular. É aquela barreira que está ali entre o lado de fora e o lado de dentro da célula. Hoje nós vamos ver as características, a composição química e as funções, as diversas funções dessa estrutura tão importante. Beleza? Então, vamos comigo. Primeiro, coloquei aqui as funções da membrana. Ah, não é só separar o lado de fora, o lado de dentro. Não, não é isso. Ela é muito mais complexa e muito mais rica do que simplesmente delimitar o espaço interno e o espaço externo. Então, olha lá. Controlar a saída e a entrada de substância na célula. Por isso que alguns autores chamam a membrana plasmática de o porteiro da vida. Ou seja, ela está ali regulando quem entra, quem sai, quem não entra, quem não sai, né? Para preservar, inclusive, a integridade da própria célula. Show? Então tá lá. Função, controlar a entrada e saída. Vamos falar disso mais à frente. Participar dos mecanismos de adesão celular. Ou seja, aqui, ó. Meu tecido só está todo preso aqui, ó, não sai quando eu puxo. Por quê? Porque uma célula está junta, está colada na outra. Colada através de quê? A membrana, ela participa desse processo de união entre as células. Portanto, ela participa desses mecanismos de adesão celular. Outra coisa importante é como as células se comunicam quimicamente. O que uma célula sabe que a outra precisa, o que aconteceu com uma célula, a outra responde. Como que acontece isso? Com comunicação, sinais químicos e elétricos que a célula tem e ela utiliza a membrana para isso. Então, olha lá, ó, comunicação celular. E também participar dos mecanismos de movimentação celular. A célula não é uma estrutura estática, a célula ela se move, ela se desloca, né? Pelo menos uma grande parte de células elas se deslocam e a membrana faz parte disso. Então, as 4 principais funções da membrana: entrada e saída, adesão, comunicação e movimentação celular. De boa? Vamos lá. Aqui eu estou mostrando a estrutura da membrana. Então, primeiro a gente tem que lembrar não, né? Analisar o que é essa estrutura. Então, olha só, eu coloquei uma imagem para você, né? Alguns chamam, né? Os autores chamam essa imagem aí de um mosaico fluido. Grave esse nome. Muitas questões de prova, de avaliação, de concurso, acaba tocando nesse nome, mosaico fluido, essa representação da membrana. E olha o que tem nessa membrana aqui. Olha lá. Essas bolinhas aqui que eu estou marcando em vermelho, ó, essas bolinhas que você está vendo aí em cima, são fósforos. Ou seja, tem um mineral aí que é o fósforo que está recobrindo a membrana, tanto lá pelo lado de fora, quanto a parte interna da membrana, essa parte aqui de baixo, ó, tá vendo? Tem fósforos também. Essa parte amarela que está aqui no meio, ó, ligadas a esses fósforos, tá? Aqui, ó, tudo isso amarelo são lipídios, são gorduras, né? São lipídios. Como o fósforo está conectado aí, né, a esses lipídios, a gente vai falar que esse cara aí é um fosfolipídio. Opa, então olha lá, eu tenho uma bicamada, porque são 2 camadas de lipídio ou de fosfolipídios que formam a nossa membrana. Então, eu vou desenhar aqui em cima, ó, a cabeça aqui o fósforo, aqui embaixo o lipídio, certo? E para o lado de dentro, nós temos também, ó, fósforo e lipídio. Olha aqui, ó, uma dupla camada de fosfolipídios, beleza? Que se repete aí ao longo da membrana inteira. Então tá lá, ó, uma bicamada fosfolipídica que apresenta uma estrutura trilaminar. Rodrigo, é muito nome estranho, mas é simples. Trilaminar é só porque tem 3 lâminas. Tipo assim, como tem 3 lâminas, olha só,
uma camada aqui, ó, de fósforo, tá vendo? Essas duas camadas que estão aqui, ó, de lipídios que eu estou pintando, visualmente ela parece um bloco só. Então a gente conta como se fosse uma lâmina, né? Como se fosse uma lâmina. E embaixo, outra camada de fósforo. Então, ó, como se fosse uma camada de fósforo, uma lâmina grandona de lipídios, né? E outra laminazinha de fósforo, trilaminar. Beleza? Então, ó, fósforo, lipídios, fósforo. E isso forma a estrutura da membrana. E aí, ó, características que estão ligadas a essa estrutura da membrana. Tá lá, ó. Ela é assimétrica. O que é isso? A parte de fora é diferente da parte de dentro, por componentes químicos diferentes, lipídios diferentes, proteínas diferentes, tá? Ela é fluida e ela é semipermeável, ou seja, fluida porque ela não é estática, ela se movimenta, ela se desloca. Semipermeável porque ela não posso falar que ela é permeável, porque se eu falo que ela é permeável, eu vou estar assumindo que qualquer coisa entra lá, qualquer coisa permeia a membrana, não é assim. Ela é semi porque ela regula quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve. Beleza? Então, vamos lá comigo. Aqui, ó, estou mostrando para vocês essa estrutura trilaminar. Agora o fósforo está em azul, tá vendo? Os lipídios continuam em amarelo aqui no meio e o fósforo azul aqui embaixo. Então, olha lá, azul, azul, né? E o meião ali de amarelo. E o que é isso aqui que parece um MM que está lá atravessando a membrana? Outros ficam aqui, ó, só na parte de fora, outros ficam aqui só na parte de dentro. O que é isso? Isso daqui são proteínas que ficam associadas a essa bicamada fosfolipídica. Por que, Rodrigo, que elas ficam ali? Por N motivos. Vão ter proteínas que vão estar ligadas à comunicação, vão ter proteínas que vão estar ligadas ao transporte de substâncias, beleza? Vão ter proteínas que vão estar ligadas ao processo de adesão, aquelas características que nós já falamos. Aqui é uma imagem real, ó, disso acontecendo. A parte mais escura aqui, fósforos, a parte mais escura de dentro, fósforos, e essa parte mais clarinha aqui do meio, lipídio. Portanto, 3 lâminas, né? Uma de fósforo, 2 de lipídio que parece uma, então a gente conta como uma, né? E outra de fósforo na parte de dentro, beleza? Então, vamos lá. A assimetria aqui, ó, ela tá mais visível para nós. Você tá vendo? O que é isso aqui? Isso aqui é um fosfolipídio. Isso aqui é outro, isso aqui é outro, isso aqui é outro, vai embora. E vocês estão vendo que eles têm cores diferentes, a gente vai ver ali mais à frente um pouquinho, porque isso representa que são fosfolipídios diferentes. Então, por exemplo, quando você olhar aí, você vai ver que os verdinhos e os amarelos só estão lá para dentro, lá dentro da célula, em contato com o citoplasma, beleza? E alguns são exclusivos da parte de fora. Outros, olha esse aqui, esses azuis aqui, ó, eles são fosfolipídios ligados a carboidratos, a açúcares, exatamente. Ou seja, a gente pode chamar de glicolipídios, beleza? Que são lipídios associados aos carboidratos, que só estão ali do lado de fora. Isso confere a característica da membrana ser assimétrica. Quer dizer, então, que existem lipídios que são específicos internamente e lipídios que são específicos do lado de fora. Isso dá essa característica de assimetria para a membrana. Beleza? Isso é uma característica muito importante para o mecanismo de identificação, de comunicação da célula. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Então, vamos comigo. Aqui eu estou mostrando mais uma imagem, agora em visão tridimensional, desse mosaico fluido. Então, olha lá, agora os fósforos aqui, ó, estão todos na parte aqui representado por lilás, tá vendo? Isso que está atravessando aqui, ó, ou em contato só com a parte de dentro, ou em contato só com a parte de fora, são as proteínas que a gente falou, tá? Algumas vão estar ligadas ao transporte de substância de dentro para fora, de fora para dentro, tá? Essa arvorezinha verde aqui, ó, é uma cadeia de carboidratos, então é um glicolipídio, que são os lipídios que estão associados a açúcares, a carboidratos, que no caso ali estão do lado de fora da célula. Beleza? Show de bola? Lembrando aí do modelo de mosaico fluido, que é esse modelo representativo aí, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, olha que legal, a característica da fluidez. A característica da fluidez é interessante. Por quê? A membrana ela não é um muro impenetrável.
ela apresenta uma certa dinâmica, ou seja, quer dizer que esses lipídios que estão na membrana, eles podem se flexionar, tá vendo? Eles podem girar, justamente para quê? Para que a membrana transporte substâncias entre elas, ou permita ou bloqueie a passagem de determinadas substâncias, coisas que têm que entrar na célula, coisas que não precisam, né? Os lipídios, inclusive, eles trocam de lado nesse movimento de difusão lateral, né? Um troca de posição com o outro, justamente para facilitar ou dificultar a penetração de determinada substância na célula, beleza? Aí tem esse movimento aqui, ó, que é legal, chamado de flip-flop, né? Que é quando um lipídio que é específico lá da parte interna vai para a parte externa ou vice-versa, né? Por que que isso raramente ocorre? Isso, lembra que eu falei que a membrana é assimétrica, ou seja, existem coisas que são específicas do meio interno, tá? E que não vão aparecer no meio externo e vice-versa? Então, a célula às vezes usa essa característica para se comunicar com outras, ou seja, células que estão indicando que elas precisam morrer, por exemplo, tá? Ela precisa já morrer, o que ela faz? Ela não apodrece e morre sozinha, ela sinaliza isso às vezes. Como que ela sinaliza? Ela pega um lipídio que é lá de dentro e joga lá para a parte de fora. Aí as células de defesa que estão passando lá por cima, elas veem que aquela célula está estranha, aquela célula está bugada, ué, que lipídio é aquele ali? E acabam destruindo aquela célula, aproveitando os nutrientes dela, beleza? Então a célula usa a movimentação dos lipídios, ou seja, ela usa a sua fluidez, né, para, dentre outros fatores, regular a entrada, regular a saída, mexer ali na permeabilidade dela ou se comunicar de alguma maneira. Beleza? Então, vamos lá. A semipermeabilidade. Olha lá que legal. Aí, a imagem explica por si só. Algumas substâncias conseguem passar diretamente pela membrana, olha lá, conseguem passar, enquanto outras substâncias não vão conseguir entrar diretamente pela membrana. O que eu não estou falando é que ela não vai entrar na célula, não. Pode ser que a substância que está voltando aqui, ó, ela consiga entrar na célula, mas ela não vai conseguir entrar diretamente pela membrana, entende? Ela vai ter que ter um porteiro específico. Ela vai ter que, às vezes, usar uma proteína específica para ser transportada. O que eu estou falando é que a membrana, por si só, ela não é permeável a tudo. Algumas coisas entram, outras não. Beleza? Componente da membrana. Os lipídios, tá aí, ó. Lipídio, a gente já viu que é um componente da membrana. Olha lá que legal. Isso é interessante. Até para vocês resolverem questões de exercícios aí. Olha só. Primeiro, os fosfolipídios, eles são moléculas, a química vai explicar isso para vocês melhor, tá? Mas eles são moléculas anfipáticas. Vou falar de novo. Anfipáticas. O que são moléculas anfipáticas? São moléculas que têm características opostas no que diz respeito à polaridade. Olha lá, a parte onde tem o fósforo do lipídio, lembra aquela partezinha redonda lá que eu coloquei? Ela é uma parte polar. É uma parte que tem, inclusive, afinidade com a água. Portanto, ela tem uma região de afinidade com a água. Eu posso chamar essa região de região hidrofílica. Filia, amigo, né? Hidrofílica é uma região que tem afinidade com a água. Enquanto a parte do lipídio é uma parte apolar, que é oposta à polar, ou seja, ela é apolar, ela não tem afinidade com a água, ela tem repulsa pela água, logo ela é hidrofóbica, beleza? Ela tem fobia de água, enquanto a parte de cima, que é a parte ligada ao fósforo ali, né? Ela é uma parte que tem hidrofilia, né? A parte que tem afinidade com a água. As moléculas anfipáticas são caracterizadas justamente por isso, por, nesse caso, apresentarem uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica, beleza? E aí, olha essa outra característica aqui. Tá vendo que esse lipídio que está pendurado aqui, ó, são dois lipídios, o lipídio 1 e o lipídio 2. Eles têm características diferentes. Você vê que um dele é retinho e um é desviado para o lado. Tá? Isso tem a ver com uma coisa chamada de saturação.
O lipídio que é retinho, ele é saturado. Ele não tem, digamos, grosseiramente aqui, duplas ligações entre os carbonos dele. E os lipídios que são desviados, como esse daqui, ó, eles são lipídios insaturados. Eles apresentam duplas ligações aqui que fazem esse desvio. Por que estamos falando isso, Rodrigo? Muito simples. Porque se os lipídios fossem todos saturados, a membrana poderia se tornar uma muralha. E ela não é uma muralha. A gente já falou que ela tem permeabilidade seletiva, ela é fluida, né? Então, a presença desses lipídios insaturados aqui, que desorganizam um pouco a membrana, garantem a ela também a fluidez. Quanto maior é o número de lipídios insaturados na membrana, maior é a sua fluidez, porque ela fica mais, entre aspas, aqui, ó, desorganizada. Então, as substâncias conseguem acabar passando com mais facilidade entre esses lipídios. Beleza? Até aí? Show de bola? Então, aqui, ó, tem um desenho pequenininho mostrando para vocês justamente essa característica. Olha lá, cabeça hidrofílica, cauda hidrofóbica. Beleza? A cauda é formada por lipídios e a cabeça pelo fósforo. Show de bola? Então, vamos lá. Aqui não precisa decorar esses nomes, eu só estou mostrando para vocês entenderem que os lipídios não são todos iguais. Os fosfolipídios são diferentes que formam a membrana. E aqui eu estou mostrando 4 tipos principais dos fosfolipídios da membrana. Então estão lá, ó, fosfatidiletanoamina, fosfatidilserina, fosfatidilcolina e asfignomielina. São os protagonistas da membrana plasmática. São esses caras aí que vão estar compondo a estrutura da membrana plasmática. Beleza? Até aí? Show de bola? Então vamos lá. Aqui eu estou mostrando o cara. Olha ali, ó, é o colesterol. Todo mundo fala mal do colesterol. O colesterol ele tem uma péssima fama, né? Mas é uma fama errada, porque na realidade tudo que faz mal a nós, né, pelo menos a grande maioria das substâncias que fazem mal, que são nocivas, elas não estão focadas só na substância, estão focadas na quantidade, no excesso, entende? Então o colesterol, embora muita gente fale mal dele por conta de entupimento de vasos sanguíneos, de problemas cardíacos e por aí vai, ele tem sua função primordial na membrana plasmática. Ele também é um lipídio que está presente na membrana plasmática e ele também ajuda a regular a fluidez da membrana. Então vocês vão ver que o colesterol, olha ele aqui, ó, ele fica lá entre um fosfolipídio e outro. Ele também tem a ver com a fluidez, com a permeabilidade da membrana. Beleza? Olha lá. Os glicolipídios também não precisa decorar esses nomes esquisitos aí, tá lá, galactocerebrosídeo, para que você vai querer saber disso da vida, né? Não precisa. Mas o que eu quero que você saiba é que os glicolipídios nada mais são do que lipídios, tá? São lipídios que estão associados a grupos de açúcares, de carboidratos. Por isso que a gente vai chamar de glicolipídios. Eles também têm sua função e a gente vai ver aí na frente, tá? Olha aí uma outra representação da membrana plasmática. Olha lá, ó, os fosfolipídios, tá vendo? E aqui no meio o colesterol. Tá vendo o colesterol? Legal que vocês estão vendo aqui, ó, um fosfolipídio que é carregado negativamente, tem cargas negativas. Esses caras não estão aparecendo aqui do lado de fora. Eles estão mais associados ao lado interno. Que característica é essa? Assimetria. Lembra? Os caras que aparecem lá fora não necessariamente são os mesmos que aparecem no lado de dentro. Beleza? Então, vamos lá. Aí, olha só, os lipídios são responsáveis pelas características da membrana. São eles que formam a bicamada? São. São eles que garantem a assimetria? São. São eles também que garantem a semipermeabilidade junto com as proteínas? São. São eles que garantem a fluidez? São. Ou seja, os fosfolipídios têm múltiplas funções lá dentro da nossa membrana plasmática, tá? Aí ele colocou ali, ó, formas de controlar a fluidez. Vocês vão ter questões que vão trabalhar isso. Olha lá, alterando o tamanho das caudas, ou seja, quanto maior é a cauda do lipídio, né, menor é a fluidez.
alterando a insaturação. Lembra que a insaturação ela é responsável por causar aquele desvio lá na cauda do lipídio? Lembra que tem um lipídio que é retinho, que é o saturado, e o insaturado é esse que é tortinho que eu coloquei aqui. Ou seja, quanto mais a quantidade de lipídios insaturados, maior é a fluidez dessa membrana. E também, ó, alterando a quantidade de colesterol na membrana. O excesso do colesterol na membrana também atrapalha a fluidez dela. A falta dele também. Beleza? Então, regulando tamanho do lipídio, lipídios insaturados e a quantidade de colesterol, nós estamos mexendo na fluidez da membrana. Beleza? Tá lá. E proteínas, olha só. As proteínas elas vão se dividir em dois grupos. As integrais são aquelas que vão ficar lá atravessando lá a membrana, e as periféricas, que vão ficar ligadas só à parte externa ou à parte interna ali da membrana. Olha lá que legal. Olha que maneiro. Isso aqui, por exemplo, ó, é uma proteína integral. Olha lá, ela está atravessando a membrana. Ela vem lá de fora até aqui dentro. O que essa proteína está fazendo aqui, Rodrigo? Lembra que eu falei que tem substâncias que não vão conseguir passar direto pela membrana? Elas vão precisar de uma ajuda, elas vão precisar de alguém que transporte? Pronto, tá aí. Essa proteína, por exemplo, ela está ali ajudando a esse transporte. Por isso que ela atravessa a membrana lá. E ela atravessa a membrana, inclusive, mais de uma vez. Ó. 1, 2, 3 vezes no mínimo. Já existem outras proteínas que olha o que elas estão fazendo. Elas só estão associadas a uma parte da membrana, ela não atravessa, ela fica lá na parte de dentro. Geralmente essas proteínas estão associadas à comunicação, geralmente, beleza? Enquanto outras proteínas ali, ó, atravessam a membrana uma vez só, né? Então, só para vocês entenderem o que está participando aí dessa membrana, tá? Tem proteína na membrana? Tem. Tem carboidrato na membrana? Tem. Tem lipídio na membrana? Tem. Tem fósforo na membrana? Tem. Beleza? Cada um com determinadas funções. Tá lá. Outra função dessas proteínas é participar da adesão das células. Então, olha que legal. Aqui eu estou mostrando essa região. Você está vendo que ela está soldada? Olha lá. Ó. Isso aqui é uma célula, isso aqui é outra célula, isso aqui é outra célula. Como que elas estão coladas entre si? Elas estão soldadas por proteínas que estão onde? Na membrana das células. Lateralmente, ó, essa célula colou nessa, e todas elas estão coladas aqui embaixo, ó, por essas proteínas verdinhas, tá vendo aqui, ó? Estão coladas no tecido adjacente, justamente porque pelas proteínas que estão na membrana. Então vocês estão vendo que as proteínas, além de servirem como transporte, como comunicação, também servem para a adesão das células. Beleza? Tá lá, olha que maneiro isso daí. Isso é uma micrografia real, tá? Uma imagem microscópica. E aí você tem a célula, né, que está aqui, ó, enorme, e cada pontinho desse que vocês estão vendo aí, cada pontinho desse que vocês estão vendo, é um grupo de proteínas diferente que está associado à membrana. Ou seja, as proteínas elas são absurdamente específicas. Específicas de quê, Rodrigo? Específicas para comunicar, específicas para aderir, específicas para transportarem. Ou seja, a proteína que transporta a substância X só transporta a substância X. Aqui transporta a substância Y, só transporta a substância Y e por aí vai. Beleza? Então, olha lá. Coloquei aqui para quem gosta de fazer anotação. As proteínas são responsáveis pela função da membrana. A gente já falou. Controlar a entrada e saída, participar da adesão, participar da comunicação e também participar da movimentação das células. São proteínas que estão lá na membrana para isso. Aqui eu estou mostrando os glicídios. São nada mais do que os carboidratos que estão associados às proteínas. Então, olha lá. Aqui a membrana, ó. Fósforo, lipídio, lipídio, fósforo, tá lá, ó, a membrana plasmática, beleza? Essa molinha azul aqui é o que é uma proteína, essa aqui é outra proteína que está ali associada, e olha aqui a parte de fora que legal, ó, cheio de carboidratos ligados tanto às proteínas, quanto também os carboidratos estão ligados aos fosfolipídios, olha lá, ligado à proteína, certo? E ligado aos lipídios. Você vê que a parte de fora da célula ela é rica em estruturas glicídicas, em carboidratos associados à membrana. Isso vai formar essa estrutura aí, ó. Presta atenção. Olha lá. Essa estrutura pretinha que está aqui fora, toda irregular, né? Ela é
um complexo de carboidratos, um complexo de glicídios, né, que estão associados à membrana plasmática e formam uma estrutura, grave esse nome, ó, chamada de glicocálice. O glicocálice, que é esse conjunto de açúcares ali, ele serve, dentre outras coisas, para reconhecimento das células. Como assim, Rodrigo? Muito simples, olha só. Aliás, não é tão simples de estudar, mas é mais fácil de entender. Então, o glicocálice, ele é... Deixa eu entender, deixa eu dar um exemplo legal para vocês aqui. A célula que está lá no seu osso, por exemplo, ela tem um exemplo, tá? Ela tem uma combinação de açúcares típica de células ósseas. As células que estão na pele têm uma combinação específica de açúcares que estão na pele. Ou seja, essas células, elas têm glicocálice com composições semelhantes. Isso facilita o reconhecimento celular, beleza? Você sabe que está num tipo de célula, diferenciar um tipo de célula de outro, dentre outros fatores, pelo glicocálice, por eles terem sequências de açúcares, né, semelhantes. Tá bom? Aí, ó, também está associado à proteção, né? A proteção da própria célula também é uma das funções do glicocálice e o reconhecimento que eu já acabei de falar, beleza? Então acho que a gente fechou bem aí essa parte de membrana plasmática, beleza? A gente vai ver na próxima parte aí o transporte pela membrana, beleza? Então, tamo junto, até a próxima aí.